E aí pessoal, tudo bem? JJ aqui na área e hoje a gente vai falar da bioquímica, né pessoal? A gente vai começar nesse vídeo aqui falando de água e sais minerais. A água e sais minerais são muito importantes. Depois a gente vai ter um vídeo aí de carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas e tudo mais, vitaminas, né? Enfim, começando com água e sais minerais, claro, a gente vai começar com a água, o H2O, o famoso H2O, que na verdade é o composto mais abundante na superfície terrestre, né? 75% dos mares e oceanos, então a gente tem muita água na Terra, felizmente isso é muito bom. E também é o composto mais abundante dos seres vivos, de longe. Para você ter ideia, em nós seres humanos, cerca de 65% do que a gente é água. A gente tem mais água do que qualquer outro tipo de molécula no nosso corpo. Eu costumo falar direto, a gente é um saco de água ambulante, tá? Beleza. E por que a água é tão importante? Porque ela vai atuar no metabolismo. O metabolismo está relacionado a qualquer ser vivo. Todo ser vivo tem que ter metabolismo próprio, lembra? E está relacionado a várias reações metabólicas, seja um anabolismo, seja um catabolismo. Por exemplo, a gente tem síntese por desidratação, saindo água no processo. A gente tem reações de hidrólise também. A água, ela atua como solvente universal. O que é solvente universal? Consegue dissolver tudo? Não. Na verdade, ela não consegue dissolver substâncias apolares, como substâncias lipídicas, por exemplo. Mas a grande maioria das substâncias elas são polares, então grande parte das substâncias ela consegue dissolver, por isso é considerado solvente universal. Além disso, vai atuar em vários processos fisiológicos, como por exemplo digestão, transporte de substância, o nosso sangue, né, tem bastante água, eliminação de substância, nosso urina, nosso cocôzinho tem bastante água também, por incrível que pareça. Enfim, pessoal, atua em vários processos do nosso corpo. Além disso, acaba regulando a nossa temperatura corporal. É uma molécula que tem um alto calor específico, né, e alto calor latente também, né, mas enfim, o alto calor específico faz o quê? Com que ela consiga armazenar bastante calor sem aumentar demais a temperatura. Diferente do metal, por exemplo. O metal tem um baixo calor específico, então tem um pouquinho de calor, ele aumenta rápido a temperatura. Então isso é importante. Por quê? Porque quando o nosso corpo está começando a aquecer demais, a gente libera o suor, com que pouca água tem bastante energia ali. Entendeu? Isso é muito importante. Então acaba regulando a nossa temperatura corporal. Além disso, também pode servir para proteção mecânica, por exemplo, como o licor presente nas meninges, né? Então esse líquido cefalorraquidiano, a gente tem o âmnion que tem bastante água, que fica ali, ó, esse líquido amniótico ali, enfim, na fêmea, na mulher grávida, seja o que for, tá? Em qualquer tipo de animal que tenha esse âmnion. Então é muito importante, acaba servindo como uma proteção também. A água também tem três propriedades aí que são muito importantes da gente saber, hein? Está relacionada a várias questões também que eu vejo de vestibular. A primeira é a coesão. O que é a coesão? A coesão é a união, essa atração entre moléculas de água por pontes de hidrogênio. Lembre-se, a molécula de água é uma molécula polar, que os hidrogênios são positivos, oxigênio negativo, H2O, lembra? Então, a parte negativa do oxigênio vai fazer ponte de hidrogênio com a parte positiva de um hidrogênio de outra molécula. Então, eu tenho uma molécula de água aqui, outra molécula de água aqui, e vão fazer a ponte de hidrogênio, essa atração entre as moléculas de água. Isso é a coesão, tá? Além disso, essa coesão que ocorre de maneira tão forte na superfície do corpo d'água, formando como se fosse uma película que alguns animais conseguem ali caminhar, como alguns insetos, alguns aracnídeos também. Isso acaba sendo importante, tá? Então é o que a gente chama isso de tensão superficial, tá? Então essa tensão aí que forma essa película e faz com que poucos seres vivos que consigam andar na água acabem não afundando. Além disso, a molécula de água tem a propriedade de adesão. O que é adesão? É a molécula de água se aderir a outras superfícies. Isso é importante, por exemplo, no transporte da seiva dos vegetais, tanto que a gente chama da teoria de Dickson, tensão, adesão, coesão. Então essas três propriedades da água, elas são importantes, por exemplo, para o transporte da seiva bruta, que é transportado pelo xilema
nos vegetais. Além disso, pessoal, existem fatores que vão alterar o percentual de água. Então a gente tem 3 fatores. O primeiro deles é o metabolismo. Lembra que eu falei que a água está intimamente relacionada ao metabolismo, né? E todo ser vivo tem que ter um metabolismo próprio? Beleza. Então, ora, quanto maior o metabolismo, maior a necessidade de água. Ou seja, se eu tenho um órgão, um tecido, que tem uma necessidade metabólica muito alta, eles vão ter mais água proporcionalmente. Então a gente tem, por exemplo, aí o cérebro, os músculos, né, que são órgãos que têm uma necessidade metabólica muito alta, tem maior percentual de água. Já tecidos que não têm um metabolismo tão alto quanto eles, como por exemplo o osso, os dentes, tá? Então eles têm menor quantidade de água proporcionalmente. Além disso, outro fator também que a gente fala é a idade. A idade, ela está intimamente relacionada ao metabolismo, que está intimamente relacionada à quantidade de água, não é isso? Ora, o que dá mais trabalho você cuidar? De um senhor de idade ou de uma criança? Geralmente de uma criança, porque essa criança não para quieta. Essa criança tem um metabolismo acelerado demais. Já a pessoa com mais idade tem um metabolismo mais devagar, entendeu? Então o que acontece, pessoal? O nosso percentual de água, conforme vai avançando a idade, ele vai diminuindo. Por quê? Porque o nosso metabolismo também vai diminuindo, né, pessoal? É uma relação inversamente proporcional, né? Quanto mais idade, menos água proporcionalmente nos órgãos, nos tecidos. E o outro fator está relacionado à espécie. Lembra que eu falei? Nós temos cerca de 65% de água. Uma água viva tem mais de 90% de água corporal. Então, a característica da espécie também, ela vai influenciar para que tenha mais ou menos água corporal. Agora vamos para os sais minerais, né, pessoal? Começando com o cálcio, um dos sais minerais mais abundantes no nosso corpo e mais importantes também. Bem, o cálcio ele está muito presente nos ossos e nos dentes, tá? Então eles acabam sendo reservatórios de cálcios para outras atividades. Afinal, a gente tem esse estoque, caso a gente necessite, para outras regiões, a gente acaba liberando. E vai conferir essa dureza, essa rigidez dos ossos e dos dentes, formando cristais de hidroxiapatita, né? Então a gente tem fosfato de cálcio também, enfim, vai compor a matriz óssea. Ele também tem outras funções no nosso corpo, como por exemplo, contração muscular. Tanto para contração quanto relaxamento, a gente precisa de cálcio e precisa de ATP também, mas isso é outro detalhe. Mas precisa de cálcio, pessoal. E, enfim, o cálcio ele é armazenado numa organela chamada retículo sarcoplasmático, que é como se fosse o retículo endoplasmático liso ou agranular do tecido muscular. Além disso, o cálcio ele é muito importante, junto com a vitamina K, para promover a coagulação do sangue. Ou seja, o cálcio está nos ossos, nos dentes, no músculo, também está relacionado à coagulação. E, por fim, ele também está relacionado à transmissão sináptica. Ou seja, na porção final ali do axônio, nos telodendros, precisa entrar cálcio para que ocorra essa liberação dos neurotransmissores. Indo para o próximo sal mineral, a gente vai lembrar do fosfato, ou fósforo, como você quiser chamar. Geralmente está no radical fosfato, PO4-3. Beleza? Então ele está presente no nosso material genético, o DNA e o RNA. Então a gente tem esse radical fosfato ali no nucleotídeo, seja ele DNA ou RNA. A gente também tem esse fosfolipídio presente na membrana plasmática. Então a gente tem o fosfato ali, tem sim. Além disso, olha só como ele é importante. Presente na nossa moedinha energética da célula, o ATP, que significa adenosina trifosfato. Além disso, lembra que eu falei que nos ossos e nos dentes tem o fosfato de cálcio? Fosfato de cálcio tem o fosfato, tem o fósforo ali também. Então está presente aí na formação, nessa dureza dos ossos e dentes. E, por fim, pode atuar como um fertilizante para as plantas. Muitas das vezes você vai comprar um fertilizante, é NPK. Então tem o P que é de fósforo, fosfato. Então, completando aí essa parte dos fertilizantes, né? A gente já falou do P, falta o N e o K. Vamos falar do N, que é o nitrogênio, que vai estar presente principalmente na forma de nitrato, mas não só de nitrato, beleza?
Ele é um gás mais abundante na atmosfera, 78% dos gases presentes na atmosfera é gás nitrogênio, N2. A gente também tem nitrogênio presente nas bases nitrogenadas do DNA e no RNA, compondo ali o nucleotídeo. Além disso, né, serve para a formação de aminoácidos. Tem o radical amina, ok? Amina mais um ácido carboxílico, aminoácido. E o aminoácido você sabe, se a gente juntar um monte, a gente forma uma proteína. E a gente tem proteína no nosso corpo? Claro que tem. Então, é importante? Claro que é. E por fim, o potássio, né? O K, que vai atuar como fertilizante também. Mas nessa eu vou fazer uma comparação do sódio e o potássio. Afinal, eles são muito importantes para formar essa bomba de sódio e potássio muito presente ali no nosso tecido nervoso, no neurônio, nessa célula nervosa, ok? Então, o que joga 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro nesse transporte ativo. Então, promove, ajuda a formar esse impulso nervoso. O sódio, por sua vez, ele é um sal mineral muito importante para regular essa pressão arterial. Então, se eu tenho muito sódio, eu posso ter uma hipertensão arterial. Se eu tenho pouco, eu posso ter uma hipotensão. Tá, pessoal? Então, a gente tem sempre o sódio ali regulando. O potássio, ele está muito relacionado ao fechamento, abertura e fechamento dos estômatos nos vegetais. E também ele pode atuar muitas das vezes como cofator enzimático de várias enzimas presentes no nosso corpo. Agora vamos fazer mais um bate-papo ali rápido a respeito desses átomos, desses íons, enfim, desses sais minerais. Bem, a gente tem o ferro muito importante para compor a hemoglobina das hemácias e também a mioglobina presente no músculo, né? A gente também tem alguns citocromos, como o citocromo C, que tem presente ali o ferro, ferridoxinas, tem o ferro ali presente também. Nós temos o cloro para formar o ácido clorídrico, né? Então é bastante importante também. A gente tem o magnésio, que é muito importante para formar a molécula de clorofila. Assim como o ferro acaba sendo um átomo central na molécula de hemoglobina, o magnésio é um átomo central que vai servir para formar a molécula de clorofila para as plantas, lembra? Fotossíntese e tal. Por fim, a gente tem o zinco, que é um grande cofator enzimático, o enxofre, que está presente em muitos aminoácidos, então o enxofre é muito importante. O flúor, que está presente também nos ossos e nos dentes, né, ajudando, aquela escovadinha, né, tem uma ação até meio que antibactericida. Tá? A gente tem o cobre, que serve para formar hemocianina nos crustáceos. É um pigmento parecido com a hemoglobina, que serve para o transporte de oxigênio, só que em vez de usar o ferro, acaba utilizando o cobre. E por fim o cobalto, que vai servir para formar cobalamina, que vai servir para compor a vitamina B12. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse bate-papo rápido, só aqueles bisusões, para a gente ter uma noção sobre água e sais minerais. Se você gostou, dá aquela curtida, comenta aqui embaixo e se inscreva no canal, hein, para não perder os próximos vídeos. Beleza, galera? Um grande beijo para você e tchau, tchau.